Olá a todas e todos, meu nome é Clara Fernandes Albuquerque, sou doutoranda em música na Unirio, na linha Ensino e Aprendizagem, orientada pela professora doutora Inês de Almeida Rocha. O trabalho apresentado neste simpósio sobre as filhas do conservatório e a construção de suas identidades pessoais e profissionais é um recorte de minha pesquisa de doutorado, onde eu busco elaborar uma narrativa sobre a atuação das professoras de música no Rio de Janeiro no século XIX, em especial as egressas daquela instituição. O campo de conhecimento música e gênero ganhou força em estudos no Brasil desde a década de 1970, e tais estudos procuram evidenciar a mulher como um sujeito histórico e têm buscado reparar o contínuo apagamento de suas vivências nas narrativas. Minha pesquisa de doutorado procura destacar as biografias femininas, visando o ensino de história da educação musical. Estou usando uma abordagem histórico-documental, incluindo revisão de literatura e levantamento de dados em fontes de época e atuais. Como fontes principais, utilizo os periódicos da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, documentos localizados em acervos, como o Museu Dom João VI da Escola de Belas Artes da UFRJ e outros, bem como registros de batismos, casamentos e óbitos no Family Search. Tenho utilizado o paradigma indiciário de Carlo Ginzburg para nortear a leitura e análise das ocorrências encontradas durante o levantamento realizado nos periódicos da hemeroteca. A principal questão deste trabalho é que indícios das biografias de professoras cuja formação musical se deu no Conservatório de Música podem sugerir a produção de memórias e identidades individuais, porém compartilhadas, a partir de experiências comuns, caracterizando um grupo com afinidades pessoais e profissionais. O objetivo é compreender como as relações entre memória e identidade podem contribuir na análise de vestígios das atuações destas professoras e como este estudo impacta a minha própria memória e identidade, uma vez que também sou professora de música. O Conservatório de Música foi idealizado com a finalidade de formar profissionalmente cantores, instrumentistas e compositores para o teatro lírico e a igreja, conforme constava nas bases de sua criação em 1841, renovadas em 1847. Haveria aulas de conhecimentos musicais iniciais, canto, instrumentos de corda e sopros e contraponto. A instituição foi criada em acordo com um projeto civilizatório de instrução do povo com base em moldes europeus. No Rio de Janeiro do século XIX, a elite e a burguesia branca utilizaram o conceito de civilização para se autorreferirem, empregando a cultura europeia, sobretudo a música, como forma de se diferenciarem socialmente. A elite se colocou como pedagoga da nação, estabelecendo um projeto de instrução elementar, onde o alvo era, sobretudo, crianças de classes desfavorecidas, constituídas de brancos pobres, negros e mestiços livres. Executou-se um projeto de homogeneização cultural caracterizado pela desqualificação das práticas culturais destes setores da sociedade. Em documentos oficiais e periódicos, se constata que o ensino do conservatório também era destinado à civilização das classes pobres. As aulas eram gratuitas e, por meio delas, os alunos e alunas buscavam seu sustento e o de suas famílias. Se pode dizer que seu alunado era pluriétnico, pois em registros de óbito de alguns alunos e alunas localizados no site Family Search constava a informação de que seriam pardos. Isso significa que, assim como na instrução elementar, o conservatório provavelmente promoveu um processo de homogeneização cultural por meio do ensino da música europeia. No entanto, ainda que não se observem práticas culturais negras expressas no repertório executado na instituição, não se pode saber até que ponto elas foram efetivamente excluídas, uma vez que faziam parte de composições de música urbana de seus professores e alunos. O conservatório iniciou suas aulas em 1848, com rudimentos e canto para o sexo masculino. Em 1853, houve a instalação da mesma cadeira para o sexo feminino, que ficou a cargo do diretor Francisco Manuel da Silva. Em 1855, o conservatório foi reorganizado e incorporado à Academia de Belas Artes. A partir daí, ocorreriam premiações aos alunos e alunas e concertos para celebrar sua reorganização. Desde o estabelecimento da cadeira de rudimentos e canto para o sexo feminino, as mulheres tiveram presença constante na instituição, como pode ser visto na tabela. O recorte escolhido para analisar as experiências pessoais, educativas e profissionais de alunas do conservatório, posteriormente professoras, foram as premiadas com medalha de ouro de 1856, o ano da primeira premiação feminina,
a 1866, primeira premiação realizada após a morte de Francisco Manuel da Silva. Foram contempladas Maria das Dores, Francisca Braga, Leonor de Castro, Maria Isabel, Rita Maria da Silveira, Maria Eugênia, Amélia de Figueiredo e Elvira Rosa Ferreira. Estas alunas cantavam como solistas em cerimônias comemorativas pelo aniversário da reorganização do conservatório, em festividades religiosas nas igrejas e, posteriormente, ofereceram aulas de música particulares e em colégios. As primeiras participações das alunas do conservatório em festividades tiveram a direção de Francisco Manuel da Silva e se relacionaram à Devoção da Piedade, uma organização de senhoras da elite que surgiu na igreja da Santa Cruz dos Militares, a fim de expurgar o flagelo do cólera morbo em 1855. A participação de alunas em festividades religiosas pode ser entendida como parte de um projeto de Francisco Manuel da Silva e Manuel Araújo Porto Alegre de reformar a atividade musical sacra no Rio de Janeiro. Dentre outras medidas, Francisco Manuel da Silva procurou empregar cantoras que não tivessem ligação com o teatro lírico. Há indícios de que as alunas seguiram participando de festividades religiosas sob a direção musical de Francisco Manuel e outros maestros, e provavelmente não apenas por caridade, mas fazendo disso uma atuação profissional. As alunas também eram membros de irmandades. No Brasil, eram comuns os agrupamentos de indivíduos de mesma classe, profissão, nacionalidade e cor nas irmandades, como, por exemplo, a Irmandade de Santa Cecília, uma associação religiosa de músicos. Havia também aquelas constituídas quase exclusivamente por negros, como era o caso da Irmandade de Nossa Senhora da Lampadosa. No caso das Irmandades Negras, os símbolos cristãos foram ressignificados e outros sentidos foram dados ao projeto inicial de conversão da igreja.